de como eu era falho, de como eu andava na contramão do que Deus tinha para a minha vida. Eu não merecia, irmã Edilza, o amor de Deus. E na minha cama eu comecei a chorar. Eu falei: Jesus, eu não mereço tanto, porque eu vivi praticamente quase que a minha vida na contramão do que o Senhor tinha para mim, em pecado, né? Desobedecendo a palavra do Senhor. Aleluia. E mesmo assim o Senhor me amou. Aleluia. Eu quero dizer nesta noite para você, meu irmão, minha irmã, que Deus não abre mão da tua vida. Aleluia. Aleluia. Você está aqui nesta noite porque você foi predestinado por Deus a entrar na cidade santa. Você está aqui nesta noite, Vitória, porque Deus tinha algo grande na tua vida. Aleluia. E Ele usou de todas as consequências cabíveis para te trazer nesta noite aqui. Aleluia. Glória a Deus. E Deus foi falando, irmãos, ao meu coração. E eu dizia: Deus, eu não sou merecedor, mas Deus me amou primeiro. A palavra do Senhor vai dizer que Ele te amou primeiro. Aleluia. E olha que interessante, irmão. Mesmo eu andando na contramão do que Deus tinha para mim, Laísa, o meu coração estava na direção da palavra. Oh, glória. Não, você não entendeu. Mesmo eu andando, Camila, na direção oposta do que Deus tinha preparado para mim, o temor estava na palavra do Senhor. Aleluia. E a todo tempo eu dizia: Deus, aqui não é meu lugar. Aqui não é meu lugar, Senhor. E Deus, pela tua misericórdia, chegou o dia dele me resgatar, assim como Ele fez conosco. Isso é importante, meus irmãos. Nós, como igreja, nós seguimos tradições, presbítero Milton, de lá de trás, de rejeitar aquele que erra. Oh, glória. De rejeitar aquele que peca. Aleluia. Eu vou falar o que Deus tem nessa noite para nós. Nós vivemos nos dogmas humanos, irmão, que nós lutamos tanto para trazer a pessoa para dentro da igreja. Quando a pessoa vem para dentro da igreja, começa a servir a Deus, nós tentamos dar um jeito de expulsá-la da igreja, porque ela está se destacando mais. Aleluia. Infelizmente, nós vivemos muito essa doutrina. Eu falo nós, igreja em geral, irmão. Aleluia. Mas Deus não abandona aquele que Ele escolhe. Aleluia. E olha que interessante, eu estava na contramão da palavra, mas o meu coração tinha temor, Camila, a palavra. Eu saía para ir nos pagodes, mas eu fazia minha oração: Deus, me livra do mal. Oh, glória. Eu não quero estar aqui, Jesus. Mas tem uma força grande, Camila, que prende as pessoas no mundo. Aleluia. Mas Jesus veio para libertar e salvar o cativo, o aprisionado, o oprimido, o amargurado, pelo poder do teu sangue. Aleluia. Aleluia. Deus não despreza, não abandona aquele que Ele chama. Oh, glória. Senão nós não estaríamos aqui nesta noite. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o coração do homem também, Camila, ele é enganoso. Aleluia. Tem pessoas, pastor Liude, que servem o diabo e acham que eles estão certas. Elas acham que estão certas. Pessoas que praticam feitiçaria, pessoas que praticam, aleluia, idolatria, elas creem naquilo que o coração delas estão alicerçados. Assim como nós cremos na palavra do Senhor, eles creem naquela doutrina que chegou a eles. Por quê? O inimigo, irmãos, ele enganou os anjos. Você acha que ele não vai enganar o nosso coração? Você acha que ele não vai enganar os nossos desejos? Dizendo para nós que nós estamos certos, que nós estamos na linha certa. Aleluia.
E eu falo isso e lembro da Cíntia, quando eu tomo uma decisão, ela fala assim, mas é isso mesmo que você quer? Falei, eu tenho certeza. E aí eu vou e quebro a cara. Por quê? Porque meu coração estava enganado naquilo. É verdade. Aleluia. Enganoso é o coração do homem. Aleluia. Mas Deus esquadrinha o coração do ser humano. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos para a palavra, nós encontramos este homem, chamado Manassés, filho de Ezequias. Quem que era Ezequias? Ezequias era um homem temente a Deus, irmão. Ezequias andava nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz lá que um dia eles cercaram Jerusalém e eles começaram a afrontar aquele povo. Estava tudo bem. Eles começaram, aquele rei começou a afrontar o rei Ezequias. Está tudo bem. Mas aí aquele rei começa a afrontar a Deus. Ezequias fala assim, opa, peraí. Se era com o povo estava bom. Se era comigo está bom. Mas com Deus não. A Bíblia vai dizer que Ezequias entrou no templo, rasgou as suas vestes de Deus. Agora é com o Senhor. Oh glória. Aleluia. Aleluia. Eu sinto Deus neste lugar. A Bíblia vai dizer, irmão, Deus se levanta. Eu imagino Deus se levantando do trono. Opa, peraí, agora é comigo. Desce lá. A Bíblia vai dizer, irmã Elimar, que Deus manda um anjo. E o anjo extermina aquele exército. Um só anjo. Se Deus fez por Ezequias, que era temente a ele, Ele fará por você que busca Ele. Aleluia. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que chega um profeta para Ezequias e diz assim: Ezequias, ó, eu vim te dar uma notícia. Deus manda te dizer assim, ó, põe tua casa em ordem, que morrerás e não viverás. Oh glória. E esse profeta, esse profeta vira e vai embora. A Bíblia diz que Ezequias vira ali na tua cama e faz uma oração a Deus. Eu imagino Ezequias orando: Deus, eu fui temente ao Senhor. Eu tirei tudo que era de idolatria do meio dos seus. Ó Deus, eu voltei o culto fiel ao Senhor. Eu faço sacrifícios ao Senhor. Pai, eu quero viver. A Bíblia vai dizer que Deus, aquele profeta no caminho, Deus fala com ele assim: ó, peraí, mudei de ideia, volta. Dando mais uns anos de vida para ele. Glória a Deus. E olha que interessante, Ezequias seguia a palavra do Senhor. Mas vem o teu filho Manassés. Você acha que Manassés não era educado na palavra? Você acha que Manassés não tinha exemplo de pai? Você acha que Manassés não tinha exemplo de pastor? Pastor Eliúde. Manassés conhecia a palavra, mas aí a Bíblia vai dizer que ele faz tudo o oposto. Tudo oposto ele quer. Em outras palavras, ele faz uma bagunça. Por quê? E eu comecei a perguntar, eu estava dirigindo, comecei a conversar a Deus, e Deus falou assim: porque tem pessoas que acreditam que o que eles estão fazendo é certo. Aleluia. Aquele homem volta pela idolatria, irmão. Ele vai lá e bagunça tudo que o pai tinha arrumado. A Bíblia diz que ele vai nos pátios ali e coloca imagem de Baal, de Azera. Ele começa a sacrificar os ídolos. A Bíblia diz que ele começa a praticar feitiçaria. Ele começa a ler as estrelas. Aleluia. Ou seja, aquele homem começa em tudo ao contrário do que manda a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus, Camila, Ele corrige quem Ele ama. O Pai corrige quem Ele ama. E para corrigir, pastor Yuri, você entende mais que eu? Quando se aplica uma correção, é porque a pessoa errou. Amém? Amém. E Deus corrige quem erra. Quem é filho dele, Ele corrige. Para voltar ao caminho. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus fala para Manassés, mas Manassés não dá ouvido ao Senhor. Ele continua e ele vai mais além. A Bíblia diz que ele pega os teus filhos e faz passar pelo fogo, ou seja, ele sacrifica os teus filhos
aquelas entidades. E ele vai mais além, porque a Bíblia diz que ele fez pior do que todas as nações vizinhas que não conheciam Deus. Oh glória! E eu imagino que aquele homem vai sacrificar os filhos, ele estava certo do que ele estava fazendo. No seu coração ele achava que era o caminho certo, amigo. No coração a gente fala para as pessoas, a gente prega, irmão. Eu convivo com tanta gente que usa droga no serviço, e o cara chega e ele tem a satisfação de falar: nossa, não dormi tem 3 dias, tô daquele jeito, porque o coração dele está enganoso. Ele acha que ele está no caminho certo, não consegue ver as correntes que Satanás coloca na vida deles. Amém? Amém. Mas, como Deus corrige quem Ele ama, a Bíblia diz que Deus levanta um povo. Aleluia. Deus levanta um povo para ir atrás desse tal de Manassés. A Bíblia diz que este rei da Síria, irmão, ele pega Manassés e coloca, em outras traduções vai dizer que ele coloca ganchos no nariz de Manassés, coloca ele acorrentado, leva ele cativo. Leva ele cativo, Camila. E vamos olhar para nossas vidas. Quantas circunstâncias nós passamos na nossa vida, irmã, para Deus nos trazer de volta, Vitória. É verdade. Quantas coisas, Vitória, quantas lágrimas você derramou para Deus te trazer na circunstância que você está hoje. Momentos de angústia que nós passamos, momentos de desespero, momentos que estamos sozinhos, sem ninguém para estender a mão, momentos que nós achamos que estamos certos, quebrando a cabeça, como diz o ditado, dando um murro em ponta de faca e achando que vai dar certo. E não, é Deus trazendo. Deus trazendo nós. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele corrige quem Ele ama. Aleluia. Se Deus não tivesse ido nas últimas consequências, talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez você não estaria aqui hoje. Ele te ama. Ele não abre mão da tua vida. A Bíblia diz que isso era uma prática dos assírios para humilhar os reis que eram levados em cativo. Agora você imagina o sofrimento que aquele homem começou a passar ali aprisionado. E eu imagino a angústia daquele homem começando a chorar no desespero. E aí, mãe, ele começa a lembrar do teu pai. Eu imagino ele começando a lembrar da palavra. Eu imagino a visão dele se abrindo e ele enxergando que tudo que ele estava fazendo, que ele fez, era errado diante do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que este homem, ele cai num arrependimento tão grande, aleluia, que ele começa a orar ao Senhor. Aleluia. Ele começa a orar ao Senhor, ele começa a pedir perdão, o coração dele começa a se arrepender. Aleluia. A Bíblia diz que Deus ouve a tua oração. Glória a Deus. E aquelas escamas daquele homem dos olhos caem, e aquele homem começa a enxergar a verdade. E assim conosco, irmãos. Aleluia. Outrora nós andávamos cegos. Outrora nós andávamos aprisionados, mas Deus foi lá e nos libertou. Aleluia. Como diz o Andrezinho, deu o seu único filho em favor das nossas vidas, para nós obter o céu. É verdade. A Bíblia diz que Deus restitui o reino de Manassés. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz de um homem chamado Paulo. Ele perseguia os cristãos porque na cabeça de Paulo ele achava que ele estava certo. Paulo foi criado entre as leis da palavra, da doutrina do Evangelho do Senhor. Paulo chega um tempo que ele pede cartas para perseguir os cristãos, porque Paulo achava que ele estava fazendo certo. Aleluia. Mas num momento, num caminho, ele encontra com quem? Com Jesus. Aleluia.
Oh, louva a Deus, por no caminho nós temos encontrado com esse Jesus Cristo, que tirou a nossa escama dos olhos, quebrou os nossos milhões, aleluia, nos deu um novo nome, Rai Candarassi. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. É assim que Jesus faz. É verdade. Oh, glória, eu sinto Deus aqui no lugar. É assim que Jesus faz, irmão. É verdade. Aleluia. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele chega de cima do seu palácio. E ele contempla todo o teu reino. Olha, é o reino que eu conquistei. Eu sou o rei de tudo isso. Imagina Nabucodonosor, rei da Babilônia, olhando tudo o seu exército, todo o teu reino, ali. Eu conquistei tudo isso aqui. O que Deus faz? A Bíblia diz que Deus olha para Nabucodonosor. Imagina comigo, é seu? Então a partir de agora você vai comer capim. Deus quebra a soberba de Nabucodonosor. A Bíblia diz que ele passa a viver como um animal. Aleluia. Sendo molhado pelo orvalho, comendo capim no pasto. Aleluia. Porque Deus não importa com as consequências que ele vai usar, mas que ele vai te trazer, ele vai. Aleluia. A Bíblia diz que quando passa aquele período, Nabucodonosor recupera a consciência e fala assim: não, só existe um Deus. Aleluia. Aleluia. Só existe um Deus, e é esse que nós servimos aqui nessa noite. Glória a Deus. Que não importa as consequências para te trazer para a tua casa. Aleluia. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer, irmão, do carcereiro de Felipe. Houve um terremoto para abalar as estruturas, não. Aquele terremoto abalou não só as estruturas, mas abalou o coração daquele homem. Oh, glória! E é assim que Deus faz com as nossas vidas. Não adianta chegarmos diante de Deus e achar que nós somos durões, que nós somos bons, que nós somos perfeitos, que nós fazemos isso, aquilo. Não. Deus vem e quebra a nossa soberba. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele consegue ir no coração onde ninguém consegue ir. Ele faz divisão, a palavra. Oh, glória da alma e da medula. Oh, aleluia. Deus não mede as consequências, irmão. A Bíblia vai dizer que Deus manda Jonas cumprir o mandato, pregar a palavra para aquela cidade, irmã Deus. Mas Jonas teimoso, não queria ir. Por quê? Porque no coração de Jonas desejava era a morte deles todos. Porque diz a história que aquele povo participou da morte da tua família. Jonas não queria ir porque queria ver a mão de Deus sobre aquele povo. E muitas das vezes nós queremos ser a mão de Deus no povo aí fora. Irmão, tem pessoas que vêm e congregam. Se a pessoa erra, ela não presta mais para congregar conosco. Quem somos nós para dizer que não pode entrar mais no céu? Imagina Manassés chegando na igreja com tudo que ele fez, Camila. Você acha que eles iam aceitar ele normal? Oh, glória, eu vou falar, irmão. É verdade. Sabe por quê? Porque hoje nós condenamos as pessoas. Irmão, o sacrifício de Deus foi maior que isso. Aleluia. Aleluia. O sacrifício de Deus foi maior que isso. Deus perdoa, irmão. É verdade. Não importa o pecado que você cometeu. Para chegar numa circunstância da Bíblia falar que Manassés foi pior do que os povos vizinhos, irmão. Os amorreus, os saduceus. Em outras palavras, aquelas pessoas eram endemoniados. Eram demônios em pessoas, irmão. Eles sacrificavam os recém-nascidos. Oh, glória. E muitas das vezes nós estamos sacrificando os nossos porque eles erram. É verdade. Não é esse o evangelho de salvação que Deus trouxe para nós.
Glória a Deus. Carai, decandaraste, mandaraia. Glória a Deus. Diante de Deus, irmão, não existe este pecado. Porque Deus não importa, Laísa, o que nós fazemos, importa que Ele quer salvar a tua vida. Porque a Bíblia diz que quando Ele nos perdoa, os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Mas não, nós trazemos o pecado do irmão de volta. É verdade. Você fez aquilo, você não tem direito mais de pregar, você não tem direito mais de pregar, de cantar. O irmão passa na rua, o outro olha lá, aquele irmão fornicou com a mulher, era uma bênção, mas agora não é mais, porque o irmão não tem mais oportunidade. Quem somos nós para tirar o céu de alguém? Glória a Deus. Pastor Eliúde fala uma frase que sempre ficou guardada no meu coração: quem sou eu para tirar alguém do céu? Quem somos nós para tirar alguém do céu? Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque nós não sabemos a oração daquela pessoa, o coração dela diante de Deus. Ela pode estar toda errada, porque assim, da mesma maneira que o coração do homem é enganoso, ele também é temente a Deus. Nós não sabemos o que aquela pessoa ora a Deus quando ela vai deitar na tua cama, mesmo errada. É por isso que Deus não abre mão, Camila. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que Deus não abriu mão de mim, dependendo das coisas que eu fiz, Ele não abriu mão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas infelizmente também, por outro lado, tem pessoas que chegam ao extremo, mas não reconhecem Deus. Aleluia. Infelizmente, irmão, a Bíblia vai dizer: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque infelizmente não é todos, irmãos, que abrem o coração para o Senhor. Tem um testemunho de uma mulher que ela era da Macumba, mãe de santo, e essa mulher conhecia a palavra, e essa mulher chegou a um estado de enfermidade tão grande que ficou na cama para morrer, e os irmãos foram lá pregar para ela e falar assim: ó, aceita Cristo, Jesus te salva, você pode morrer, mas você vai para o céu. Ela não negou a tua fé, porque ela estava convicta no Deus que ela servia. Tem pessoas, irmãos, que vão morrer sim, sem a salvação, infelizmente. Mas o nosso dever não é apontar pecado, o nosso dever é apontar a cura. Glória a Deus. O nosso dever é apontar que Jesus liberta, que Jesus perdoa, que Jesus ama, Aleluia. que Jesus salva. Nós limitamos muito o sacrifício de Cristo na cruz. Nós limitamos muito o sacrifício, Vitória, de Cristo na cruz. Eu fui pregar numa igreja esse tempo atrás, e no meio da palavra eu disse assim, uma igreja muito pentecostal, e no meio da palavra eu disse assim: irmão, Deus não morreu na cruz, Jesus não morreu na cruz para te deixar fora do céu por causa de uma bermuda. Deus não morreu na cruz, Camila, para te deixar fora do céu por causa de uma maquiagem, por causa de um brinco. Tem que ter decência e pudor. Mas só que nunca mais os irmãos me chamam para pregar. São coisas, irmão, que os homens colocaram fardos nas nossas costas. Quem esquadrinha o coração do homem é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E pode ter toda certeza, se você seguir a doutrina da palavra do Senhor, vai chegar um momento que o Espírito Santo vai te incomodar tanto naquilo que Ele não quer que você use, que você vai deixar de usar. Jesus vai te incomodar tanto que você vai mudar os teus hábitos. Glória a Deus. Jesus é assim. É verdade. Glória a Deus. Mas tem que viver conforme isso aqui. A Bíblia diz que Ele liberta. A Bíblia diz que nós somos luz para o mundo, que nós somos o sal da terra. Aleluia. O que o sal faz, irmão? O sal evita a podridão. Ele conserva.
Você sabe por que a terra não está corrompida totalmente? Por causa de vocês. Por causa Glória a de Deus. Por causa de nós. Nós somos o sal da terra. Nós evitamos a podridão nessa terra. A igreja evita a podridão neste mundo. Enquanto nós estivermos com o nosso joelho no chão, clamando ao Senhor, o inferno não vence. Glória a Deus. Enquanto nós estivermos temente ao Senhor, seguindo a palavra, o inferno não vencerá. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Oh, aleluia, eu quero tomar uma Deus. Coloque de pé. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer mais uma vez: Deus não abre mão da tua vida. Ele não abre mão de você. E pode entender nesta noite que Deus, para te trazer, Ele vai mudar o teu percurso. Ele vai mudar o jeito do teu pensar. Ele vai mudar o jeito do teu caminhar. Ele vai mudar as tuas atitudes. Mas que você vai bem, você vai vir. Aleluia. Porque Ele te ama e não abre mão de você. Tem um louvor, irmã Deus. Oh, aleluia. Eu sinto Deus neste lugar, irmão. Glória a Deus. Glória! Nós não estamos aqui para condenar, não. Nós estamos aqui para apontar o caminho. A Bíblia vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Este é Jesus a quem nós servimos, irmão. Glória a Deus. Entenda uma coisa. Se está apertando para você hoje, se você está vivendo uma circunstância, uma situação, que sabe aquela situação que parece que a coisa começa a apertar, e aí as pessoas não veem, mas você derrama lágrimas. As pessoas não veem, mas você vai lá e reclama com Deus. Eu reclamei com Deus, irmão, esses dias atrás. Sentei na cama, o presbítero, e falei: Deus, ó, senta aqui do meu lado. Jesus, senta aqui que nós precisamos conversar. Está tudo errado. Eu não estou aguentando isso não. Oh, glória! Se é o Senhor que rege a minha vida, Pai, eu não aceito circunstâncias opostas do que o Senhor diz. Aleluia! Chorei. Sabe o que aconteceu? Deus levantou. Glória a Deus. Eu vi resposta, eu vi milagre. Aleluia. Se você dobrar o teu joelho, você vai ter resposta, você vai ter milagre da parte de Deus. Se você dobrar o teu joelho, você vai ter resposta do Senhor. Glória a Deus. Ramandaraia séria. Remandou, remandaraia. Porque Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados.
Deixa Deus trabalhar no teu coração. Deixa Deus trabalhar nas tuas atitudes. Deixa Deus trabalhar na sua consciência. E reconheça sempre que sozinho você não faz nada. Sozinho nós não fazemos nada. Porque quem liberta, irmão, é Cristo. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer que para Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Então não há problema que Deus possa resolver. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor.